tem muito essa relação de que estudar teologia pode enfraquecer ou esfriar na Esfriar o fé. O que tu pode falar em relação a isso? Se a teologia apagou a sua vida espiritual, é porque você não tinha vida espiritual. Você entregar a Bíblia para um homem, colocar ele numa ilha isolado e deixar ele 100 dias ali lendo a Bíblia, talvez ele vai ter interpretações completamente equivocadas, entendeu? Mas se você lê a Bíblia junto com alguém, e é isso que a gente faz na igreja, a gente lê a Bíblia junto, você vai ter um entendimento completamente diferente, porque a gente amadurece no meio desse processo. A igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para amadurecer, para nos ensinar, para nos mostrar quem Ele é. Claramente o Senhor está trazendo de volta a palavra de Deus para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Completude Podcast. Estamos aqui realizando um grande objetivo que estava no nosso coração, no meu coração. E hoje a gente inicia um quadro. O nome do quadro é Teologia para Todos. Qual é o objetivo desse quadro, galera? É o seguinte: você entender que é importante você aprender sobre teologia. Só que de uma forma simples, de uma forma aplicável, onde você consiga colocar essas informações no teu dia a dia e entender o quanto isso vai ser importante para transformar a sua vida. Então é algo que a gente já estava planejando e a gente conseguiu colocar, e eu estou aqui com uma pessoa que de alguma forma impactou a minha vida. Ele é um líder que inspira muitas pessoas, tem conhecimento sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu tenho a certeza absoluta que essa informação de alguma forma vai impactar a sua vida e você vai conseguir aplicar e isso transformar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua igreja, aonde você estiver, porque esse é o objetivo da teologia, né? O conhecimento pelo conhecimento, mas a partir desse conhecimento você ser transformado por ela. E eu tô aqui com meu amigo Vitor Hugo. Rapaz, ele é tudo, ele é líder, ele é futuro pastor, ele, ele também é músico, baterista, tecladista, guitarrista, violonista, saxofonista, cantor. Meu irmão, Não, cantou não. é outro nível aqui, rapaz. Eu fico até constrangido quando eu tô do lado dele, porque de fato é um homem com muitos talentos, muitas habilidades, e Deus tem abençoado a vida dele e também tem abençoado as nossas vidas através da vida dele. Meu amigo, é com muita alegria que a gente inicia esse quadro, Teologia para Todos. A ideia de fato é abençoar as pessoas com o conhecimento bíblico, mas sobretudo, como é que esse conhecimento bíblico pode ser aplicado e ser transformado, essa pessoa ser transformada a partir desse conhecimento. Muito obrigado por, de alguma forma, assumir esse desafio, e eu tenho certeza que as pessoas que estarão ouvindo, né, a gente, você, elas serão grandemente abençoadas e de alguma forma sua família será impactada com tudo isso. Obrigado, tá, Vitor? Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, né, nesse novo tempo aí. E vamos para cima. Vai ser um desafio mesmo, né? Mas o Senhor está com a gente. É isso que a gente precisa. O Vitor já veio aqui uma vez falar sobre adoração, louvor, música. E a gente também vai ter esse papo 2, número 2. Mas assim, Vitor, rapidinho te apresentando. Quem é o Vitor Hugo? O Vitor Hugo, ele é esposo da Yasmin, né? Sou casado com ela tem 3 anos. Tô Cara, começando aí a jornada, né? aham. Familiar. Pai de Já pet. sou pai de pet. Ô, Por Cílio. enquanto só dela, né? Estamos aí, né? Começando um planejamento para aumentar a família, orando ao Senhor e enfim, eu hoje tenho me lançado a esses desafios, né? A caminhar, na verdade, para aquilo que o Senhor tem pedido. Né? Quando eu ingressei nessa jornada, eu, né, até conversei com o pastor lá na sacada do prédio dele, eu lembro desse dia, que eu precisava, né, da bênção dele para me lançar, Sim. né, nisso tudo. E isso foi uma promessa que Deus já tinha sinalizado há muitos anos atrás na minha vida, mas eu nunca tinha entendido, né, o que de fato o Senhor estava preparando, até que chegou esse tempo, né? E aí eu sou um cara muito assim, quando eu sei que Deus está falando, que Deus está pedindo, eu faço independente
né? Se tá bem, se não tá, se tem dinheiro, se não tem. Então, eu pesquisei muito, procurei um lugar onde eu pudesse me aprimorar e Sim. aprofundar, né? Realmente, porque isso é muito importante, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Sim. Mas, acima de tudo, para tentar responder aquilo que o Senhor estava pedindo para mim, para minha família, né? Então, a causa primária disso tudo é fazer a vontade de Deus. Perfeito. É porque é para isso que a gente vive. A gente Perfeito. vive na presença de um Deus e esse Deus quer de nós posicionamentos que são de acordo com a sua vontade. E aí a gente tem se lançado aí nesse desafio, buscado, né, aprofundar tudo com uma única finalidade: servir a Igreja de Cristo. Perfeito. Isso é o que Deus tem mais ministrado no meu coração, assim, nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Servir a Igreja de Cristo. Né? Uns meses atrás eu mandei um áudio pro pastor, falei: pastor, olha, eu sei que hoje a gente lidera a célula, a gente lidera o louvor, agora a gente está liderando a rede de jovens, mas o que o senhor quiser contar, pastor, com a gente, pode contar. Né? E foi um tempo assim, a gente não estava muito legal, tanto eu e a Yasmin, né? Com alguns problemas, mas foi o tempo que a gente mais se lançou e mais se doou para a causa da igreja, para a causa de Cristo, porque a nossa vida ela é dele. Né? E o Senhor, como ele diz, né, na sua palavra, que a gente precisa buscar o reino e todas as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. E é nisso que a gente caminha, nisso que a gente vive, isso que a gente tem experimentado. Sim, sim. Deus, assim, de inúmeras formas, suprido a nossa necessidade quando nós estamos nos lançando na causa do Senhor. Perfeito. E olha como isso é legal, gente. Você está dentro de um relacionamento que esteja alinhado com o mesmo propósito, dentro de uma igreja saudável. A gente vê aqui na fala do Vitor, já vivendo princípios importantes. O Vitor me influenciou a estudar teologia. Eita glória! E eu, inclusive, estou fazendo uma formação, né? Não é um seminário, mas é uma formação ali, um curso livre, na mesma escola que ele está fazendo. Então, isso é legal, porque a gente se relaciona com pessoas com o mesmo propósito, a gente cresce junto. E para você ver o quanto que faz muito sentido o Vitor estar aqui, não só para minha vida, mas de tudo que ele tem vivido em Deus. Em Deus. E a gente vê isso muito na fala dele. Muito obrigado, tá, Vitor, de você estar aqui. Você é um cara muito importante nessa minha trajetória também. Amigo, mas vamos lá. Vamos lá. A gente fala sobre teologia. Quando a gente fala teologia, essa palavra, ela de alguma forma nos traz um peso, um medo, meu Deus, eu vou ter que estudar. Ou então isso aí é só para pastor, isso aí é só para, sei lá, seminarista, professor. Me diz assim, de uma forma bem fluida, qual é a importância e por que a gente precisa da teologia? Qual é a importância da teologia e por que a gente precisa da teologia? Tá, para a gente chegar num denominador comum, né, a gente precisa partir de conceitos. Perfeito. Né? Conceito ele é muito importante, principalmente para o que a gente vive hoje. A gente vive uma era de muita pluralização de conceitos. Por quê? Porque tem muita informação. Hoje a nossa geração ela é a geração mais equipada com informações, com conteúdo e tudo isso de forma muito rápida, Perfeito. no momento que a gente quer, na hora que a gente precisa. Mas em contrapartida nós temos sido a geração mais desinformada, né? E isso é bem contraditório, né? Uhum. E isso Com também tanta informação, né? isso exatamente, diante de tanta informação que a gente tem. Porque o conceito ele é importante, né? Porque às vezes a gente pode estar falando a mesma palavra, mas entendendo assuntos diferentes, né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de doutrina. Quando a gente fala a palavra doutrina, a gente entende que são um conjunto de regras onde a gente precisa estar alinhado, vivendo aquilo de maneira tal que se a gente pisar fora daquilo, a gente vai estar em erro, a gente vai estar, né? Enfim. Mas também doutrina, ela tá ligada a conceitos bíblicos. Por exemplo, você acredita que Jesus é filho de Deus? Se a sua resposta for sim, isso é uma doutrina. Perfeito. Né? Quem criou todas as coisas? Se você responder, foi Deus, isso é uma doutrina. Perfeito. Né? Então, doutrina, ela também pode ser um assunto onde a Bíblia trata de maneira geral. Uhum. Né? Isso é uma doutrina, né? Então, às vezes, a gente fala a mesma coisa entendendo coisas diferentes. E aqui está a importância da gente trazer os conceitos. Então, para a gente começar,
a gente precisa entender primeiro qual é o conceito da teologia, o que é a teologia. Perfeito. Né? Porque a gente, a grosso modo, entende que teologia é colocar Deus em um lugar e ficar ali tentando decifrar quem Deus é. Né? Uma ação que parte do homem em relação à divindade. Quando, na verdade, a teologia, ela basicamente basicamente fala, né, de duas perspectivas. A primeira é revelar quem Deus é para o homem, né? E a implicação dessa revelação de Deus na vida do homem de maneira tal que leva a uma obra redentiva, né? Colocando assim em linhas gerais, é o estudo ou ciência que diz respeito à revelação de quem Deus é. Perfeito. Isso é teologia, né? E como essa revelação impacta e implica na vida do homem, né? E aí a gente responde com salvação. Perfeito. Então a gente precisa entender, partindo disso já, que essa revelação, ela é de Deus, ela é uma livre vontade e escolha divina, né? Que atinge o homem como sua criatura. Com o objetivo de salvar pecadores, de salvar o homem. Perfeito. E estabelecer uma aliança. Perfeito. Esse é o conceito geral assim, de teologia. Né? Então, Isso é tão lindo, cara, que quando tu tá falando aí, tô anotando algumas coisas aqui, e isso impacta a nossa vida. Porque o quanto que isso, de alguma forma, vai nos fortalecer na fé. Exatamente. A gente fala sobre essa questão da fé cega, né? Uhum. Da fé cega, da fé não racional. E, na verdade, o que tu tá falando aí, a nossa fé comprova que a nossa fé não é cega. A gente tem existe todo um estudo, existe todo eu falo ciência no contexto Sim. de você traçar todo um estudo para se aprofundar naquele entendimento, né? Isso é muito lindo, cara, muito lindo. Aí quando a gente olha historicamente, né, a teologia ela é a mãe das ciências. Sim, Isso é inegável. Isso é real. Né? Então a gente tem ali o período escolástico ali que é, né, século XVIII para cá, onde a teologia é a mãe. A teologia, né? Ali começa a surgir, né, de uma maneira assim um pouquinho mais evidente a filosofia, né? Aí a gente já tem teologia e filosofia. Aí depois vem medicina, de maneira tal que o que predomina nas universidades naquela época é teologia, filosofia, Nossa, é depois vem verdade. medicina. Aham. Aí depois isso foi se perdendo, Aham. porque Sim. não sei. A maioria das faculdades americanas e Isso. europeias, Elas são são fundadas por... por reformadores, Aham. né? Que são frutos aí desse período do saber que a gente chama, né? Sim. Tem gente que chama a Idade das Trevas, mas é o período assim onde aflorou a filosofia e a teologia também. A gente tem Tomás de Aquino como, né, principal nome ali daquela época. Então, a teologia ela é a mãe da ciência, né? Isso é a teologia, né? Então, é entender sobre esse Deus que decidiu se revelar, e isso é muito importante, a gente compreender que essa revelação parte da parte de Deus e atinge o homem secundariamente. Né? E a gente fala aqui de uma perspectiva objetiva, porque a gente tem a perspectiva subjetiva Sim. também. Aham. Né? Que hoje a gente vê, por exemplo, estudo da religião. Ali vai tratar sobre um posicionamento subjetivo, né? De como que as religiões implicam a vida do homem, né? E qual é a maneira que o homem se posiciona diante das religiões. Sim. Né? E esse também é um conceito exclusivo cristão. De todas as religiões, a única religião onde a gente vê a divindade vindo em direção à criatura é no cristianismo. É o Deus verdadeiro vindo em direção ao homem, se revelando para salvar ele e estabelecer uma aliança. Ou seja, a única religião que mostra um Deus... Sim. Que sai da sua glória, do seu trono, da sua Deus, majestade, da sua lindo, eternidade, e vem de encontro a um homem miserável, que precisa, que está totalmente perdido, afundado no pecado. E aí esse Deus decide se revelar para esse homem, para salvá-lo, e não somente salvá-lo, para estabelecer pacto,
estabelecer aliança. A gente vê isso com Moisés, a gente vê isso na vida de Abraão, na vida de Davi, né? E tudo isso vai se cumprir em Cristo. Meu Deus. Olha só o que acontece, Vitor. Eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, cara, eu parei de estudar porque isso eu tava vendo, estudar teologia e tal, que eu tava vendo que isso poderia atrapalhar na minha fé. Então tem muito essa relação de que estudar teologia pode enfraquecer ou esfriar na Esfriar o fé. crente, né? Que tu pode falar em relação a isso? Cara, na verdade, assim, eu acredito que a teologia, ela apaga fogo estranho, né? Essa é uma frase muito conhecida. Paga fogo estranho. No meio, assim, acadêmico, a gente usa muito essa frase, ela apaga fogo estranho, né? Então, se a teologia apagou a sua vida espiritual, é porque você não tinha vida espiritual. Perfeito. Porque Nossa. o problema não está na teologia. Assim como o problema não está no Ministério de Louvor. A gente, né, só comparando, Sim. passa situações parecidas no Ministério de Louvor, né? Por exemplo, chega com a gente uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é altiva, né? E aí ela quer ingressar no Ministério de Louvor. A gente abraça essa pessoa, né? E ela começa a dar problema, né? Ela tá ali no altar e ela se sente realizada e aí ela começa a achar que é sobre ela. Mas o problema dela não é o Ministério de Louvor. Perfeito. O problema é o coração dela que é inclinado para essas coisas. Nossa. E quando a gente olha para a teologia, é a mesma coisa. O problema não está na teologia. O problema está no coração mal que o homem tem. Se a gente fosse levar para um conceito mais real, assim, mais próximo, é como se a gente fosse falar. A política ela não é ruim. Né? Sim. Ruins são os políticos. Aham. Né? E ter político ruim não faz da política em si Perfeito. ser ruim. Perfeito. Né? A gente traz para a área da segurança. Nós temos policiais que são corruptos. Mas aí isso não faz da segurança, a segurança em si, corrupta. Sim. Né? Perfeito. Porque o problema é um problema do coração. Sim. É algo muito mais profundo, né? E então tu entendes, tu tens a convicção que estudar teologia, na verdade, te leva a amadurecer na fé, correto? Sim, Tu entendes que essa é uma realidade mesmo. com E tem certeza. acontecido contigo isso. E aí a gente olha, por exemplo, o livro de Tiago, né? Ele vai trazer assim, olha, eu sugiro que vocês não tenham muitos mestres, né? Porque quem é mestre, ele vai ser cobrado de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque a responsabilidade ela é muito grande, entendeu? Ela é maior, porque você, de uma certa maneira, assim, Deus decidiu colocar, né, em um certo ponto, o futuro das pessoas na boca do pregador, na boca de quem ensina. Porque imagina comigo, né? Perfeito. Você tem ali uma pessoa que está ministrando uma palavra em uma igreja de 50 pessoas. E o que aquela pessoa está dizendo tem o poder de abençoar, né? E tem o poder também de distanciar completamente aquelas pessoas de quem Deus é. Perfeito. Então, a responsabilidade não está sobre as pessoas, mas em cima de quem ensina. Sim. Então, o ponto não é se você tem teologia ou se você não tem teologia, porque todos somos teólogos. Já ouvi dizia essa- D.C. Ryle, né? Ele escreveu um livro, tem um livro dele, todos somos teólogos. Porque se você acredita em Deus, você tem conceitos sobre quem Deus é. Né? Então, logo, você já está fazendo teologia. O ponto a sua teologia é boa, é saudável ou não? Sim. Né? E isso aí vai impactar na vida da igreja, na vida da sua família, sobre as pessoas que você caminha. Sim. Porque você sim. sempre vai estar ali, como é que a gente pode dizer, transbordando na vida das pessoas. Sim. Sempre. Sim, perfeito. Existe uma frase, existe um versículo que eu quero que tu traga pra mim. Não sei se eu vou te colocar no fogo agora. Que as pessoas usam em relação a esse conhecimento da teologia. E diz assim, a letra mata. Uhum. E o Espírito vivifica. Né? E as pessoas acabam utilizando. Tem a ver com esse conhecimento? Ou como é que seria isso? A gente pode aplicar a teologia, né, em dois conceitos. Esse conceito religioso espiritual que a gente está falando, né, Sim. que é o conceito correto, e o conceito de informação.
né? Porque ela é uma ciência também, a teologia. Sim, sim. Né? Ela é uma ciência. Então, qualquer pessoa no planeta hoje pode pegar uma Bíblia, ler aquela Bíblia e formar suas concepções, os seus conceitos. Inclusive, muita gente usa isso para rebater e debater contra, né, a fé cristã. Então, isso a gente não tem como controlar, né? Então, quando Paulo fala esse texto, né, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está trazendo a lei que foi instituída por Moisés, e a gente sabe que naquela época, né, a igreja estava ainda muito nessa transição, né, de Cristo como sendo a abolição da lei, né, e a nossa vida agora está em Cristo, e a partir de Cristo, né, que foi aquele que cumpriu todas as exigências de Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que nos reconciliou, justificou, até assim as pessoas compreenderem qual para a gente hoje isso é muito claro. Perfeito. Né? O sacrifício de Cristo, como ele atua na vida do crente hoje, para a gente é muito mais claro. Mas naquela época, sim, né? Eram milhares de anos, sim, costumes, né? Que foram estabelecidos e as pessoas nasciam, cresciam e morriam, né? E aquilo se passava de geração em geração. Sim. Aí chega um cara dizendo, olha, vocês ouviram o que foi escrito na lei de Moisés? E os profetas. Entendeu? Se você... se uma pessoa te... Oh, meu Deus, esqueci agora. Como é? Te machucar. Isso, se uma pessoa te fizer algum mal contra você, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, né? Vocês precisam amar essas pessoas. Então, Jesus estava ressignificando tradições que vinham desde Moisés. Né? Então, é isso que Paulo está falando. Olha, se você se apegar à letra, à lei em si, e querer viver a sua vida baseada na lei, você vai morrer. Porque somente o Espírito de Deus que pode vivificar você. Entendeu? Porque quando o Espírito vivifica, a gente compreende. Eu preciso de alguém para me substituir. Nossa. Porque eu não sou capaz de cumprir todas as exigências de Deus. E foi isso que Cristo veio fazer. Sim. Né? De maneira tal que agora a nossa representação diante de Deus não é o Moisés, não é o Vitor. É Cristo. Né? 1 João vai dizer, né, que nós temos um advogado. Se nós pecarmos, filhinhos, se vocês cometerem um pecado, hoje vocês têm um advogado que está na presença de Deus, intercedendo por vocês. Né? Advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é para mim, advogado fiel. Né? Então, hoje não se trata mais sobre nós. Se trata sobre o que Cristo fez por nós. Caramba. Né? E a gente hoje é capaz de cumprir essa lei por causa de Cristo. Sim. Porque Cristo atua na nossa vida, através do Espírito, nos levando a um aperfeiçoamento. Sim. Aí a gente é capaz de, hoje, né, agradar o coração do Senhor. É isso que Paulo está falando. Gente, isso é muito lindo. Vou te falar. É algo que a gente... Por isso que eu falo, né, em relação a isso que a gente está conversando aqui, como é fundamental a gente... Às vezes eu vejo o pastor pregando lá na igreja, o pastor Eric, e ele começa a destrinchar, né, a cultura, o que significa cada coisa, e aí ele aprofunda, né, o que significaria uma justificação, rendição, aí ele vai lá para o Velho Testamento e faz uma relação com o Novo e mostra como é que Jesus... Cara, isso é apaixonante. Aí tu começa a te colocar numa condição de quanto tu foi amado. Sim. E aí aquele teu entendimento parece que abre. E aí tu sai de um nível de consciência ali e tu vai para um outro nível de consciência que te leva para uma experiência com Deus, e faz com que você continue no processo de amadurecimento espiritual. Então, isso para mim é algo que vem muito forte, da importância de você compreender essa relação de estudar mesmo, né? Sim. Tu entende que o que seria estudar teologia? Seria estudar a Bíblia? Seria você ir para um seminário? Você precisar fazer um... O que seria estudar teologia? Cara, assim, estudar teologia
seria tudo isso, Sim. né? Seria tudo isso. Mas existem princípios da vida cristã, né, que regem a gente e que cuidam também, né? Nos protegem, né? O principal deles é a igreja, Uhum, uhum. né? Você ter pessoas. Então, se você entregar a Bíblia para um homem e colocar ele numa ilha isolado e deixar ele 100 dias ali lendo a Bíblia, né? Talvez ele vai ter interpretações completamente equivocadas, entendeu? Mas se você lê a Bíblia junto com alguém, e é isso que a gente faz na igreja, no culto, né? A gente lê a Bíblia junto, e aí você vai ter um entendimento completamente diferente, porque a gente amadurece no meio desse processo. A igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para amadurecer, para nos ensinar, para nos mostrar quem Ele é. E Vitor, isso é tão forte que quando Deus fala para Filipe ir até o Etíope, o Filipe pergunta pro Etíope, né? Pra pessoa lá. Você tá entendendo o que você tá Você está lendo? lendo? Aí o Etíope fala, Como eu vou como vou entender? entender se não tem ninguém que me Me explique? explique. Isso Exatamente. tem muito a ver com o que tu tá falando, né? Isso. De uma pessoa ali, junto, te ajudando a compreender, a Uhum. discernir e avançar nesse entendimento, né? Cara, é importante a gente entender também que isso é dom. Sim, A gente nunca consegue compreender se não for o Espírito Santo. perfeito. Se a gente não tiver o principal, né, intérprete, aquele que inspirou os autores com a gente no momento do devocional, no momento do estudo, no momento da teologia, a gente nunca vai conseguir também, Perfeito. né? Porque é essa que é a diferença. Deus, ele escolheu pessoas e colocou nessas pessoas esse dom de olhar para um texto, acho que já deve ter passado por isso, né? Sim. De Uhum. ver alguém assim, tu lê o texto e como que esse cara conseguiu entender esse texto dessa maneira que eu tô lendo aqui na mesma Bíblia e não consigo Sim. entender? Isso Aham. é dom, né? Isso é Sim. dom. Então Deus ele escolheu pessoas para amadurecer a sua igreja, para direcionar a sua igreja, Perfeito. né? Sim. Para levar, pegar, exortar, né? Exortar significa isso, pegar na mão e caminhar junto, Discipular também, né? né? Isso, discipular. E quando a gente, por exemplo, vai desdobrar a teologia, a gente vê aí que a gente vê a importância mesmo dela e o quanto ela faz parte da nossa vida, né? Porque a teologia, se o conceito mais amplo que eu trouxe, né, ele se desdobra. Sim. E ele tem 4 ramificações. A gente tem teologia exegética, que é aquela que vai lidar com o texto, com datação, crítica textual, com exegésio, intenção autoral, ou seja, a gente vai ser transportado para a época que o livro foi escrito. Isso é exegese. E dentro disso também está a hermenêutica, né? Que é a tradução, né? Esse papel de conectar 2000 anos atrás com 2025, Sim. entendeu? Então, esse ponto de contato, quem faz é a hermenêutica, tudo isso está dentro da teologia exegética. E aí a gente tem a teologia histórica, a gente tem a teologia sistemática e tem a teologia prática, ou pastoral. Ou seja, a gente entende um texto, né? E a igreja, em determinados momentos, quando se dá diante de uma situação onde as suas convicções estão sendo atacadas, ela se valida dessa teologia exegética para tirar uma conclusão, né? É isso que a gente vê nos sínodos, nos concílios. A igreja se reúne, a teologia, a reforma protestante foi isso, Sim, perfeito. né? Então Uhum. Lutero ele teve uma interpretação através do texto, porque um outro ponto muito importante para nós, a gente precisa, e tudo isso que a gente está falando aqui está partindo desse pressuposto. A regra de fé é a Bíblia. Perfeito. Então a verdade única é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então é ela que dita todos os entendimentos, todas as conclusões, tudo precisa estar baseado na Bíblia, né? A maneira como a gente vive, como a igreja caminha, né? O que é a igreja, tudo isso está pautado na Bíblia. Então a Bíblia sempre é a última palavra, né? Então a gente se volta para a Bíblia e consegue ter uma conclusão, que é a teologia exegética, né? E quando a gente é colocado diante de situações onde a gente precisa responder, a gente vai se valer do texto. Foi o que Lutero fez. Não, as coisas não estão de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia.
Então a gente precisa de uma reforma, a gente precisa colocar de novo, reforma é isso, né? Aham. A gente precisa colocar de novo a Bíblia no lugar que é dela. Sim. Então essa é a teologia histórica. São momentos na história onde a igreja precisou se valer da escritura para ter um posicionamento. E o resultado desse posicionamento é a teologia sistemática, Sim. que vai organizar em blocos os ensinamentos da Bíblia, né? Sim. Por exemplo, ela vai pegar um assunto, deixa eu ver, pecado. Então ela vai sintetizar tudo que a Bíblia fala sobre pecado. Isso é teologia sistemática, Sim. entendeu? Perfeito. Redenção. Ela vai pegar tudo que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para falar, para ensinar o que que a Bíblia fala sobre redenção. Criação, doutrina da criação. Então a sistemática ela organiza em blocos, né, a partir de um posicionamento histórico da igreja, se valendo do texto bíblico, que é a teologia exegética. E isso vai implicar na teologia prática. Aham. Então, na pregação, no Sim. ensino, no aconselhamento, no Aham. discipulado. Então, quando a gente está discipulando uma pessoa, quando a gente está aconselhando uma pessoa, quando a gente está pregando, a gente está fazendo o caminho inverso. Sim. Entendi. Entendeu? A Aham. gente traça Perfeito. todo esse caminho, Aham. todos esses 4 pilares da teologia. E isso é teologia, assim, de uma maneira mais ampla. Aham. Né? Então, toda vez que a gente vai para um texto bíblico para pregar, para dar um estudo na célula, para aconselhar alguém, né? Perfeito. Porque os nossos conselhos, eles não servem nem para a gente, né? Então, a gente precisa sempre aconselhar de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra de Deus. Sim. Então, a teologia, ela é isso tudo, né? Que vai desde a ciência até o irmão que está lá na igreja no culto, Sim. né? Porque as pessoas que vão para um culto, elas não são obrigadas a saber hebraico, grego, saber o que é exegese, saber o que é... Perfeito. Não são obrigadas. Sim, Hein? sim. Elas querem chegar lá e ter o negócio pronto. E essa é a função do pregador, essa é a função de quem está ali ensinando, pregando, de quem está liderando, de quem está ensinando, discipulando. É traduzir tudo isso de uma maneira muito mais simples e prática. Sim. Para que a pessoa que tem 17 anos de idade vai entender, uma pessoa que está noiva vai entender, uma pessoa que está se casando vai entender, uma pessoa que já é pai de 5 vai entender, uma pessoa que já é avó vai entender. Sim. Então esse é o culto. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Né? Caramba, muito show. Amigo, olha só, existe hoje um desafio nosso de conseguir filtrar, né? Uhum. O que é bíblico, o que é cristocêntrico, o que é uma palavra que foca em Jesus, uma palavra que foca no homem. A gente tem visto nesse meio digital muitas vozes se levantando e talvez o nosso maior desafio é se alimentar ou de alguma forma saber filtrar aquilo que é bíblico e aquilo que não é. Tu entendes que a teologia, o estudo, você se aprofundar nesse entendimento, te ajuda de alguma forma a tomar melhores decisões em relação a isso? Com certeza. Né? Com certeza. A gente tem um exemplo dos bereanos, né? O livro de Atos, onde Paulo chega para pregar na cidade de Bereia, né? E os caras fazem o quê? Não, peraí, deixa eu ver se realmente o que esse cara tá falando é verdade, né? Então, tudo que Paulo falava, eles iriam fazer o quê? Consultar. O problema hoje é que a gente tem essa preguiça. A gente quer as coisas, Tudo né? prontinho. Tudo pronto. E aqui existe as implicações de ambos os lados, né? Da pessoa que está ali na responsabilidade de não ser uma pessoa fiel, Sim. né? Fiel a Deus primeiramente, fiel à palavra de Deus, a ponto de trazer qualquer coisa e de não entender a real importância disso. E do outro lado, as pessoas que estão recebendo, de não averiguarem que aquilo que está sendo falado é realmente certo ou não. É bíblico, né? É bíblico ou não é, sabe? E assim, eu tenho entendido que Deus, assim, me feriu com essa causa, não simplesmente para eu ser bom ou adquirir conhecimento, porque o que mais dói em mim hoje, Moisés, assim, né, é olhar para a igreja e ver as pessoas perdidas, Sim. entendeu? Eu vejo assim, às vezes as pessoas mandam coisas no Instagram, assim, coisas absurdas, sabe? Que a gente olha assim,
eu sinto muita compaixão daquelas pessoas. Sim. Porque aquelas pessoas estão passando a vida toda acreditando num Deus que foi apresentado para elas de forma errada. Perfeito. Sabe? Então, eu digo assim, se você quer estar dentro do que Deus está fazendo hoje, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Porque claramente o Senhor está trazendo de volta a palavra de Deus para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. Meu Deus. Meu Deus. Entendeu? Então, e a gente está falando assim, da década de 90 para cá, onde muitas coisas começaram a surgir. Muitas coisas que a gente tem hoje, né, Sim, desses de absurdos, movimento, começaram sim. a surgir nessa época, né? E que hoje já trazem um estrago muito grande para a igreja. Imagina daqui a 30 anos. Sim. Então, esse é o momento que nós precisamos voltar os nossos olhos para o que realmente é importante. Você olha o livro de Oséias, no início, no meio e no fim, né? Ele vai tratar sobre o pecado da nação, tudo aquilo que a nação merece, mas ele vai dizer por que a nação pecou, por que a nação merece aquilo. Em um momento ele vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. No final do livro, a mesma coisa ele vai dizer. Meu Deus, isso é muito forte. Vocês pecam porque vocês não conhecem quem é o Deus de vocês. Então, a falta do entendimento de quem Deus é, a falta da teologia pura, verdadeira, ortodoxa, né? Porque teologia por teologia, qualquer pessoa pode fazer. Sim. Eu estou falando de uma teologia que realmente é verdadeira, que está amparada em 1 Coríntios capítulo 4. Ser fiel. A única coisa que se requer de nós é fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Caraca, isso é muito forte, velho. Porque essa é muito real o que tem acontecido hoje, né? Em relação a vários movimentos acontecendo. E assim, a gente tem o nosso dia a dia, né, Vitor? A gente tem o nosso trabalho, nossa família, nossas escolhas, nosso dia a dia. De alguma forma, essa teologia, como tu mesmo falaste, essa relação da teologia prática, né, aplicável, ela precisa ser algo que nos direcione a tomar decisões. Como é que isso pode ser algo real na nossa vida? Como é que a teologia não é só algo abstrato, entendimento, mas como é que isso pode se tornar real em relação a decisões práticas do dia a dia? A gente pode começar a responder, né, essa pergunta com a verdadeira informação. Sim. Né? Porque informação a gente tem, já vimos isso aqui, né? Mas a verdadeira informação, ela é aquela que leva a gente a ter um posicionamento. Perfeito. Não é aquela que chega no nosso cérebro e para simplesmente ali e fica ali guardada até a gente esquecer. Não, a verdadeira informação, ela é aquela que faz a gente tomar uma atitude, que faz a gente se posicionar de uma certa maneira. E quando a gente lidar com o texto bíblico, a gente não está lidando com um livro qualquer. A gente está lidando com a palavra de Deus inspirada. A maneira pela qual Deus decidiu se revelar a nós. Né? Aí a gente volta para o início, né? Teologia é a revelação de quem Deus é. É um Deus soberano, eterno, pleno em si mesmo, vindo em direção ao homem que é miserável pecador. E a maneira pela qual ele decidiu vir a esse homem, se revelar a nós, é a Escritura, é a Bíblia. Né? Então, quando a gente lida com o texto, lida com a Bíblia, né? A gente está fazendo a teologia, com certeza essa palavra transforma a nossa vida de maneira tal que a gente não hesita diante das situações, porque a gente sabe o que fazer. Sim. Né? Eu sempre costumo começar o ano lendo o livro de Provérbios. É mesmo? Sempre costumo começar o ano lendo o livro de Provérbios, porque ali a gente tem muito conselho prático. É real. Né? Então, se você quer saber o que você tem que fazer, leia o livro de Provérbios. Mas claro que aquilo ali é impossível, né? Não precisa nem ser um mestre para entender o que Salomão está dizendo ali. Então é muito prático, é tudo muito, né? Tudo muito vivo. Perfeito. Como você trata a sua esposa, Como você trata seu marido, como você lida com o dinheiro, como você lida como você lida com as amizades. Meu amigo,
pra gente fechar essa conversa, a gente vai ter muita coisa ainda depois Vai. disso. Tô até vendo aqui. Mas indica pro pessoal, orienta o pessoal como é que eles podem começar a estudar teologia. Tá, como é que a gente começa a estudar teologia? Lendo a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Boa. Bem prático. Leia a sua Bíblia, né? Você precisa se apaixonar pela leitura. Não tem como. Não é à toa que Deus deixou um livro, Sim, é verdade. né? Você já parou para te perguntar? Aham. Por que Deus deixou um livro, Aham. né? Real, muito real. Por que Deus decidiu se revelar através de escritos, né? Então a gente precisa gostar de ler. E ler é uma disciplina, é um hábito, né? A gente precisa começar, gostando ou não gostando. Eu lembro, esses dias, na verdade, né? Esses dias não, tem um tempo, que Deus me mostrou, assim, a primeira vez que eu li a Bíblia. Eu me lembrei do texto, da situação, lembro benzinho, eu na casa dos meus avós, subindo na cama, sentado, aí eu peguei a Bíblia do meu avô, Almeida Corrigida Fiel, facinho de entender. E eu abri Salmo 1º. Foi o primeiro texto que eu li na Bíblia. Salmo Caramba. 1º. E ali eu não entendi nada. Eu falei, caramba, eu lembro do pensamento que eu tive. Como que isso aqui, né, vai mudar a minha vida se eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo aqui? Por que as pessoas leem isso aqui? Meu Deus. Até que eu fui lendo, comecei a ler e desenvolvi, né? A gente vai desenvolvendo lá Sim, o o hábito hábito, né? de ler, né? Então, o primeiro passo é gostar de ler, cara. Se não gostar de ler, fica difícil. Se ficar só ouvindo pregação no YouTube. Não tem como. Não tem como. Podcast. Não tem como. Você precisa gostar de ler, querer, né? E, acima de tudo, ter um chamado. Perfeito. Você precisa ter A teologia, ela é para a igreja como um todo, Sim, né? perfeito. Ela é para a igreja como um todo. Toda a igreja está envolvida na questão da teologia, né? Mas você se dedicar, estudar e querer ser usado por Deus, né? Nessa área, você precisa ter o dom. Perfeito. Né? Você precisa se Chamado. encontrar, saber aonde, né, você vai ser usado pelo Senhor. E detalhe, quem valida isso em você não é você, é a igreja. Sim, É a igreja que reconhece, sim. né? E aí volto pro início, né? Quando eu fui fazer o seminário, eu fui conversar com o pastor. Perfeito. Entendeu? Porque o pastor, ele é alguém que me vê na igreja, né? E ele poderia muito bem dizer, meu filho, continua tocando a tua guitarra, que é muito melhor. Entendeu? Mas a igreja, ela reconhece. E depois de um tempo, ele foi me colocando para pregar na igreja, no culto de quinta-feira. A primeira vez que eu preguei na igreja, deu tudo errado. Foi meu, Vitor? Foi. Teve uma festividade na frente da igreja, o culto começou 8h30. Era para estar acabando o culto. Eu lembro benzinho, deu tudo errado na primeira vez que eu preguei no Acho que culto isso de não é pra mim, meu quinta-feira. Deus. É alguma coisa que Deus quer falar pra mim. E aí o pastor foi me colocando, às vezes uma vez no ano, 2 vezes no ano. E aí ele foi observando, né? Meus líderes também, né? Pastor Wagner, pastora Flávia, foram reconhecendo. E a gente vai, mas assim, eu não estava parado esperando, eu estava envolvido, eu estava tocando no louvor, estava liderando a minha célula, Liderando o né? ministério. Liderando o ministério, fazendo escala, lidando com situações típicas de Dia a dia. igreja, Aham. resolvendo problema de escala, troca de escala, Uhum. corda que arrebenta na guitarra, dessas situações mais, né, mais Corriqueira. simples, Sim. até questão de liderança. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo, e a igreja vai reconhecendo o dom que está sobre a sua vida, Perfeito. né? Porque o seu dom não é para você, é para a igreja. Perfeito. Deus deu para. Porque, né, o texto de quando Paulo vai falar sobre os dons, né? Que Deus deu para quem? Deu à igreja uns para apóstolo, profeta Isso. e assim por diante. Para o quê? Para amadurecimento, para edificação do corpo de Corpo Cristo. de Cristo. Então, se a teologia não for para servir, ela não serve. Eu vou colocar isso na headline do quadro dele. Se a teologia
Não for para servir, ela não serve. Né? E você não tem problema nenhum você adquirir seu conhecimento e ficar com ele ali, né? Assim como você, para fazer um curso de para ser médico, né? Você faz uma residência, você adquire conhecimento. Para qualquer profissão Perfeito. que você for exercer, você precisa adquirir conhecimento. Sim, perfeito. Né? Meu amigo, foi muito legal. Nosso primeiro momento, nosso primeiro episódio desse quadro. Eu acredito que as pessoas conseguiram compreender a importância e compreender a diferença também, né? Uhum. Você sempre vai estudar teologia, só que determinadas pessoas têm um chamado Isso. para aprofundar dentro de uma sistematização, de um conhecimento, determinadas ciências e tal. Mas necessariamente você precisa de teologia. E o primeiro passo, como tu falaste bem aqui, para aprender teologia é estudar a Bíblia. Então, esse é talvez o nosso maior objetivo, é trazer essa teologia para o mundo real. De alguma forma isso trazer clareza, trazer renovação da mente, Exatamente. significado. E o principal, que tu mesmo falaste aqui várias vezes, de alguma forma isso nos aproximar cada vez mais de Cristo e nos ajudar a servir. A gente que é líder sabe o quanto é importante a gente inculcar isso nos nossos liderados. Você precisa aprender a servir. Uma das formas de entender que a gente serve a Deus é o quê? Servindo as pessoas. Exatamente. Meu amigo, para fechar, vai lá. O Wagner, o pastor Wagner, Já deu o limite. pode fechar com uma... Moisés, para fechar, cara, a gente precisa sempre amar o Senhor. Amém. Né? É como Agostinho dizia: Senhor, eu te amo. Né? E eu te amo, eu te amei muito tarde. Né? Porque ele se converteu já numa fase adulta, né? Então, e o Senhor me feriu com a tua palavra. E eu sei que eu te amo. Então, se a gente não amar ao Senhor, de nada vale. Perfeito. Né? A gente nunca vai conseguir servir. A gente nunca vai conhecer a Deus de verdade. Perfeito. Né? Porque 1 Coríntios, eu acho, ou 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Quem ama a Deus, esse é conhecido por ele. Meu Deus. Paulo fala. Né? E isso é o que não nos faz, é o que faz a gente não se enquadrar em Mateus 7:22. Apartam-se de mim porque eu não conheço vocês. Meu Deus. O amor ao Senhor é o que faz a gente conhecer a Ele. Perfeito. Como que eu conheço a Deus? Através da palavra. Que foi o meio pelo qual Ele decidiu se revelar. Caramba, meu Deus. Gente, eu confesso pra vocês, a gente tá num dia de gravação aqui e eu tô constrangido com tudo que foi falado. Eu fui impactado com tudo que foi falado. Eu já tô saindo uma pessoa diferente daqui. De coração, gente. É muito bom conhecer. É conhecer e prosseguir em conhecer. Obrigado, amigo. Obrigado Tamo mesmo, junto. mesmo, porque você edificou muito a minha vida. Eu tenho certeza que não vai ser diferente para você que está escutando tudo isso. Isso é só a ponta do iceberg de tudo que ainda vem por aí. Eu quero que você, de fato, entenda que existe uma seriedade muito grande num trabalho que está sendo feito. E o único objetivo é fazer com que você conheça cada vez mais. A gente é só um instrumento, a gente é só uma carta, a gente é só uma pessoa qual Deus nos chamou dentro de um propósito para servir. Para servir. Né? E não somente conhecer, né? Conhecer para nos colocar de joelhos. Perfeito. Perfeito. Essa é a verdadeira teologia. A teologia verdadeira, ela coloca o homem de joelho. De joelho, meu Deus. Ó, compartilha. Eu tenho que até aprender que eu perdi o time aqui, antes de começar o vídeo, Vitor, a gente fala, olha, compartilha, comenta, curte e tal.
Tô esquecendo. Vou começar a treinar isso novamente. Mas, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda. Se isso impactou a sua vida, tenho certeza que vai impactar outras pessoas. Se de alguma forma isso tocou o seu coração, tenho certeza que vai tocar outras pessoas. Então compartilhe, você não gasta nada, não custa nada. E por que se inscrever nesse canal e curtir? Porque isso mostra para o algoritmo do YouTube que essa informação é relevante e ele acaba mostrando isso para mais pessoas. Então esse é o propósito principal de você estar fazendo todo esse movimento. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau, tchau.